Conversa Bem Viver. No Brasil, o povo Mamuadate protege árvores frutíferas silvestres e palmeiras essenciais para a fauna local. No Quênia, os anciões Pocote se reúnem em uma assembleia tradicional para decidir sobre o uso da terra. Na Indonésia, famílias Batak Toba proíbem o desmatamento próximo aos rios. E na Rússia, comunidades Yukagir proíbem ruídos excessivos e perturbações próximas aos rios durante a temporada de desova de salmão. Minha gente, a gente acabou de trazer exemplos de literalmente todas as partes do mundo, comprovando algo que a gente mais ou menos já sabe pela teoria, pela prática, mas agora está devidamente legitimado, que são eles, as comunidades indígenas originárias que mais protegem, que mais cuidam da nossa terra. E agora eu estou falando que a gente sabe isso de forma legitimada, porque uma organização internacional chamada Conservação Internacional fez um estudo com 43 comunidades indígenas nos 6 continentes de todo o país, incluindo essas que eu acabei de citar, e eles concluíram isso, que a proteção das culturas indígenas é uma das estratégias mais eficazes para conservar a biodiversidade, ou seja, é o caminho, é a solução que está dada diante dos nossos olhos para combater, por exemplo, a crise ambiental que a gente está enfrentando nesses últimos anos. Gente, para entender mais sobre esse estudo, mas principalmente que resposta que eles nos traz e principalmente as denúncias também ao mesmo tempo, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa Bem Viver é a diretora do Programa dos Povos Indígenas da Conservação Internacional aqui no Brasil, Renata Pinheiro. Renata, desde já obrigado pela disponibilidade, muito feliz em falar contigo, viu? Muito obrigada, é um prazer para a gente também da Conservação Internacional aqui do Brasil ter essa oportunidade de trazer um assunto também tão importante e tão pouco conhecido e falado, né, aqui no Brasil. Exatamente. E eu já queria, antes de começar também, enfatizar que é um estudo devidamente publicado em revistas internacionais de ciência, então ela está devidamente embasado, não é nada assim que veio, sabe, do calor do momento, foi um estudo realmente feito a muitas mãos, com todo o embasamento científico necessário para a gente poder falar sobre ele. E eu queria que tu começasse trazendo uma dimensão, porque a gente já ouviu falar um pouco sobre como, principalmente quando, por exemplo, Greenpeace, Map Biomas, que são várias instituições importantes que a gente tem no Brasil, eles trazem dados sobre o desmatamento, o Amazon, e sempre tem esse dado muito importante, que dentro das comunidades indígenas o desmatamento é o oposto do que a gente vê em terras públicas, e também em terras particulares e fazendas, de criação de gado, mas é um dos primeiros estudos que a gente tem uma dimensão internacional, intercontinental. Então, para dar um bom pontapé inicial, explica um pouquinho que 43 comunidades indígenas são essas dos 6 continentes. Como que a gente poderia mais ou menos apresentar todo esse turbilhão de gente? Então, Lucas, são povos, né, indígenas dos 6 continentes, de 43 comunidades, né? Então, você tem 14 representantes da América Latina e do Caribe, né? Um deles do Brasil, o povo Chavantes, que você mencionou agora há pouco. Você tem representantes 14 também da Ásia, né? Desculpa, 18 da América Latina e Caribe, 14 da Ásia, 6 que são povos da América do Norte e outros da África e da Oceania e da Europa também, da Rússia, né? Alguns deles de territórios demarcados, né? Reconhecidos formalmente pelo Estado e outros não, né? Então, de forma geral, acho que isso fala um pouco dessa abrangência aí internacional, né? E eu acho que um outro aspecto que é muito interessante, né, que você mencionou, e que eu acho que tem muito. Por que os territórios indígenas têm as menores taxas de desmatamento, né? Por causa da relação que eles têm com o território, de pertencimento ao território, por causa da relação que eles têm com as questões espirituais, com a espiritualidade, as cosmosvisões desses povos, que são, né, que têm uma relação assim, um outro olhar para a natureza, né, que é um olhar que passa por colocar em pé de igualdade todos os seres vivos e não vivos, né? Os invisíveis, os visíveis, tem toda uma relação de ancestralidade, toda uma observação muito aprofundada da natureza,
que faz com que eles tenham, né, um olhar para o coletivo, para o bem viver, né, para essa relação coletiva de compartilhamento, de partilha, de soluções coletivas. Então, tudo isso faz com que eles tenham uma relação outra, muito próxima com a terra, com o território, né? O corpo, o terra-mãe, né? O corpo-território. Então, isso faz com que eles tenham relações muito mais respeitosas com a natureza, né? Não é essa relação capitalista que a gente tem, de olhar a natureza como um insumo, como um recurso natural a partir do qual a gente produz, né? Então, é um olhar muito diverso e muito respeitoso, né? E muito embasado nessas questões também de espiritualidade e culturais, né? Então, eles têm um profundo conhecimento ali ancestral, e cada cultura tem o seu conjunto de saberes, né? E essas relações elas preponderam sobre, né? Elas organizam a forma como eles lidam com os seres à sua volta, né? E isso faz com que eles tenham, né? São suas práticas que conservam, né? Eles não conservam, eles não têm essa visão da conservação, são as práticas que eles vêm, né, mantendo tradicionalmente há milhares de anos, que resultam na conservação ali da floresta, né? Então, é, por exemplo, o fato de diversas partes dos seus territórios serem territórios que são reservados, que são territórios com pouco uso, que são territórios que são dedicados ali para rituais, para questões espirituais, ou para o não uso do recurso, né? Para você manter ali a caça, a pesca. Então, territórios onde não existe um uso, né, produtivo, então, que servem ali para a manutenção, para a reprodução dos animais, né, a manutenção dessas espécies e que vão mantendo ali, né, as populações, né, assim, mantendo mesmo a biodiversidade e as populações ali, né, num patamar ali bem conservadas. É muito importante tudo isso que tu está trazendo, e no meio da sua fala me lembrou muito uma declaração que eu já ouvi algumas vezes, inclusive em entrevista aqui com a gente mesmo no Brasil de Fato, nesse mesmo podcast, do Ayrton Krenak, que é uma das maiores lideranças indígenas que a gente tem hoje. Um prazer de conviver com ele nessa contemporaneidade. E ele fala que, no entendimento dos Krenak e de tantos outros povos indígenas do Brasil, essa palavra, esse conceito natureza, meio ambiente, não existe. Não existe isso, não existe o meio ambiente e a cidade, o meio rural e o meio urbano, enfim, essa dissipação do homem, do ser humano, da pessoa com natureza, é uma coisa só, não existe olhar para a árvore, bom, como esse daqui é um ser vivo, mas que não é diferente da gente porque ele não pensa, enfim, tem uma série de coisas que para a gente são meio óbvias, que é o jeito ocidental, capitalista da gente ver a vida, que são completamente razoáveis para os povos indígenas, porque é tipo olhar na contramão da vida, é olhar para os problemas, olhar para as diferenças. Isso é outra coisa que me fez pensar que é muito rico esse estudo, porque, bom, nos países que eu citei até não são bons exemplos, mas com certeza, se tu pegar todos os países, certamente terão países ali com relações diplomáticas complicadas, que talvez esteja ali uma questão de balança comercial difícil, uma relação difícil ali de embaixador, mas se tu for ver, os povos indígenas desses países que a princípio têm relações diplomáticas difíceis, são povos indígenas que concordam em muitos aspectos. Então, dá para muito provar que tudo que nos diferencia, essas nossas diferenças, são concepções que a gente desenvolveu nesse jeito capitalista de lidar com as coisas, né? Se a gente olhar mais para quem está aqui há muito tempo antes que a gente, tem uma relação muito mais natural e de harmonia com qualquer outro povo que exista e tem isso. Bom, os números são muito bons, eles trazem esse panorama, até eu diria que dão uma perspectiva, dão, né, uma boa maneira de olhar com otimismo, mas o estudo também escancara dados extremamente preocupantes. Eu vou trazer um deles aqui primeiro. 100% dos indígenas entrevistados observaram mudanças no clima e nas condições meteorológicas dos territórios. Secas e eventos climáticos extremos foram os impactos mais frequentes. Ou seja, não importa que eles sejam os melhores, os mais responsáveis em cuidar da terra, eles estão no mesmo barco que a gente, estão sofrendo as mesmas consequências que a gente tem relatado dia após dia, ano após ano, né, Renata?
Não, sem dúvida, isso é um dado, né? É uma outra questão, para além dessa noção de natureza, né, muito respeitosa e essa relação, né, que não faz essa divisão de cultura e natureza, como você mencionou, né? Então, isso é um consenso, mas o outro consenso é esse que você está trazendo, né, do impacto que eles têm sofrido, eles estão na linha de frente das ameaças, né, das mudanças climáticas, dos eventos extremos. Não importa onde eles estejam, eles estão sendo impactados. São aqueles povos que menos contribuíram, eles estão pagando uma conta muito alta de um processo, né, de uma mudança galopante, né, e essa, né, e a gente vê isso, por exemplo, assim, no Brasil, cada vez mais, né? A gente mesmo, aqui na Conservação Internacional, trabalha com vários povos do Acre. A gente recentemente teve que fazer um apoio emergencial, né? Completamente fora de época, de um território que foi inundado, numa época que o rio já era para estar bastante, né, em período de seca. E eles viveram, então, né, o povo Yawanawá do Acre e outros povos ali da Bacia do Juruá, então vivenciaram, né, uma cheia histórica sem precedentes numa época de vazão, né, do rio já reduzindo as suas águas. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Né? E isso tem chegado junto para esses povos, junto com o efeito, são várias camadas de impactos e de ameaças que eles vêm enfrentando, que são, né, as ameaças antrópicas, como mineração ilegal ou grandes projetos de mineração, extração ilegal de madeira, desmatamento, grandes queimadas, projetos de infraestrutura. Então, esses povos, né, que desempenham esse papel tão importante para toda a humanidade de salvaguarda de um patrimônio ali, né, que gera benefícios para toda a humanidade, que é de regulação do clima, que é de manutenção da biodiversidade, né, que tem uma cultura tão diversa que salvaguarda isso tudo em função de suas práticas tradicionais, ancestrais, em função dessa cultura que é tão respeitosa, né? Então, eles estão se vendo numa situação onde eles estão vivendo perda, né? Importantes perdas, degradação das condições ali, né? Dos seus territórios, das suas florestas, invasões, violência mesmo armada, em função do crime organizado também, que tem chegado cada vez mais, que está cada vez mais presente, né, nos territórios, e eles vão perdendo a capacidade, né, a plasticidade ali, a capacidade deles se adaptarem a essas condições, né? Então, são povos que têm ali, né, um conhecimento milenar do seu território, né, da natureza e que normalmente conseguem se adaptar, né, a essas mudanças quando elas acontecem de forma paulatina. Mas as mudanças agora elas têm vindo num ritmo tão sem precedentes, são tão drásticas, né? E somadas a essas outras ameaças, que eles estão perdendo recursos, estão perdendo elementos importantes da sua cultura, elementos importantes dos seus territórios, e estão ficando cada vez mais com dificuldade de resistir, de enfrentar essas condições, né? Então, por exemplo, esse povo com o qual a gente trabalha, o Anauá, a gente está começando um projeto agora para instalar sistemas meteorológicos, porque eles antigamente tinham uma habilidade muito grande de ler a natureza, né, a partir das observações astronômicas, né, da estação do ano, das estrelas, da direção aonde aquelas estrelas, né, estão aparecendo, alguns elementos da flora que estão presentes, que não estão presentes. Então, agora é época da gente começar a preparar para fazer o plantio. Nada disso mais está valendo hoje. Então, isso tem gerado uma insegurança alimentar muito grande para essas comunidades e uma série de outras questões, por exemplo, dificuldade de transporte, os povos que dependem dos rios para navegar. Os rios, às vezes, abaixo, a gente tem visto secas nos últimos anos, sem precedentes na Amazônia. Então, são povos que viviam à beira do rio, que usam o rio como transporte e que agora têm que caminhar quilômetros para conseguir embarcar. Então, uma pessoa dessa fica doente, né? Uma mulher que está em trabalho de parto, uma criança que foi picada por cobra. Esse tipo de situação coloca eles numa vulnerabilidade enorme numa situação como essa, né? E isso tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais recorrente,
e demanda realmente uma ação urgente, assim, né, dos governos, de realmente ter um olhar atento para isso, porque são esses povos que mantêm essas florestas, mantêm os nossos ecossistemas, os nossos biomas, um estoque, né, esse carbono estocado em forma de floresta, biomassa vegetal, e eles precisam de suporte, né? A gente está numa situação realmente de uma emergência climática que a gente precisa olhar para esses povos com todo cuidado, demarcar seus territórios, isso é uma coisa importantíssima, fundamental, garantir que esses povos têm, né, a posse, têm o reconhecimento formal dos seus territórios no Brasil, em outros países. Isso é um pleito que é um pleito geral de povos e comunidades indígenas em diversos países, e o território é o primeiro direito sob o qual os outros se manifestam, né? Então, se você não tem o seu território reconhecido, onde você consegue garantir suas práticas, né, a sobrevivência física, social, cultural, você não consegue fazer mais nada. Então, a primeira coisa é o território, depois é acesso direto a recursos, depois eles precisam ter sua autodeterminação, né, respeitada, eles precisam estar sentados na mesa de negociação, definindo políticas nacionais, políticas internacionais. A gente precisa valorizar, a gente precisa conseguir enxergar os indígenas como detentores de um conhecimento que gera benefícios para a humanidade como um todo. Então, assim, já passou da hora, né, da gente reconhecer e dar a esses povos o devido lugar que eles merecem, que eles têm que ter, né? A gente vê isso acontecendo, né, Renata? A COP30 que aconteceu no Brasil ano passado, em Belém, foi um bom exemplo, foi um exemplo de um marco, né, do maior número de indígenas participando, de comunidades tradicionais participando de um evento internacional, mas ainda é pouco, porque uma coisa é participar, outra coisa é decidir, outra coisa é estar ali para dar a cartada final e dizer, ó, gente, Exatamente. esses são os termos. Vocês não têm a opção de aceitar ou não, vocês têm a opção de assinar ou sair do jogo, enfim, também cada um é livre, mas no sentido de que quem precisa das regras são essas pessoas que conseguem perceber que, ó, gente, há 1000 anos a gente sabe que se as formiguinhas sobem por aqui, significa que vai chover. Agora elas estão subindo cada uma de um jeito porque tá tudo bagunçado. Então entendam que a gente está entendendo que os sinais já estão mais do que dados, eles estão acontecendo muito antes de qualquer previsão científica e é muito triste isso, que eles são os mais afetados. A gente vai passar por um El Niño esse ano, já está confirmado, há um debate sobre a intensidade dele, e ele foi o El Niño, por exemplo, que causou as chuvas no Rio Grande do Sul há 2 anos, que foi um desastre sem precedentes, mas ao mesmo tempo foi esse El Niño que causou secas na Amazônia, que é bastante do relato que tu estava trazendo, de simplesmente colocar comunidades isoladas por não conseguirem mais atravessar o rio, enfim, situações inimagináveis que nunca tinha acontecido. Então é muito importante olhar que o Rio Grande do Sul sofreu e merece todo o nosso abraço, mas ao mesmo tempo no norte do país, uma população menor em questão de população, de número mesmo, números absolutos, passou por uma situação nunca antes vista e que não tem nenhuma responsabilidade. Renata, o tempo basicamente acabou. Eu quero fazer uma última pergunta bem rapidinho, mas só para fechar tudo isso que tu trouxe na tua resposta, tem um dado do estudo aqui que ele é muito importante e sintetiza bastante do que a gente falou. 61% desses indígenas questionados, das 43 comunidades dos 6 continentes, falaram que os impactos diretos das indústrias extrativistas, como mineração, exploração madeireira, agricultura comercial e desenvolvimento de infraestrutura, é o responsável por tudo isso. Então, eles estão conseguindo ligar as coisas e estão conseguindo olhar e ver, gente, tem uns invasores aqui destruindo nosso território, então a gente precisa ligar esses pontos. Não tem como ignorar, achar que é só o Deus querendo brincar com a terra. Então, para eles está muito perceptível. 60% das pessoas relataram isso. Bom, Renata, tem bastante coisa para dissecar. O estudo é gigante, eu tenho certeza que a gente vai repercutir mais. Mas só para fechar, eu queria saber um segundo passo que vocês estão pensando sobre o estudo, fizeram já um apanhado internacional. Quero saber se talvez o Brasil, por ser um ano político, que tem eleição agora, se talvez tenha um intuito de que nesse ano alguma coisa específica sobre a situação das comunidades no Brasil avance. Enfim, eu sei que vocês acabaram de publicar, não sei se é o momento de já pensar no próximo passo, mas a gente sempre fica curioso de entender como que vocês estão olhando para esse cenário e saber qual que é a próxima demanda, a próxima necessidade para continuar seguindo dialogando com a sociedade.
Olha, de fato, assim, a gente ainda não pensou nessa etapa, né? Mas assim, a gente tem uma preocupação sempre muito grande de trabalhar com as comunidades indígenas. Então, assim, a gente já vem trabalhando no sentido de é, levar recursos para as comunidades, para a gente desenvolver planos de adaptação e enfrentamento às mudanças climáticas. Então, acho que essa é uma grande questão. É, como é que a gente melhora, né? A gente consegue trazer tecnologia, por exemplo, conhecimento técnico, científico associado aos saberes tradicionais, para que eles consigam fazer esse enfrentamento, reduzir as suas vulnerabilidades, né? As ameaças, por exemplo, de insegurança alimentar, esse tipo de situação. Então, a gente trabalha nessa frente com as comunidades nos territórios, em vários dos países, né? A conservação internacional está presente em 30 países. Nos 30 países a gente trabalha com povos indígenas e comunidades tradicionais. Isso é uma coisa. A outra coisa é um olhar para a política pública, né? Então, como é que a gente, às vezes, em parceria com o governo, ajuda a amplificar essa política? Como é que a gente ajuda a implementar as políticas públicas que existem já no país, né? Então, existe o Plano Clima, que é uma política recente de Estado, agora precisa ter meios de implementação, né? Às vezes a gente tem a política, a gente tem a legislação, mas como é que a gente faz isso aterrissar nos territórios? Então, isso é uma outra preocupação, é uma outra frente na qual a gente vem trabalhando. Então, como é que a gente articula com o governo, com vários atores, a questão do acesso direto aos recursos financeiros para essas organizações. Então, uma outra abordagem nossa é trabalhar com o fortalecimento institucional das organizações indígenas em geral. Então, a gente aqui no Brasil tem uma série de fundos, de mecanismos que foram criados, fundos indígenas, fundos comunitários, a gente apoia alguns. Como é que a gente trabalha para que esses recursos, né, que devem chegar, que são fruto desses acordos internacionais, como é que a gente ajuda nesse meio de campo a melhorar a capacidade das organizações para que elas recebam esses recursos? E enquanto elas ainda estão em preparação, a gente trabalha junto com o governo, com comunidades e outros pares para que a gente consiga fazer com que essas atividades e esses recursos cheguem nos territórios, sabe? E essas comunidades não se sintam tão isoladas nessa resposta, sabe? Porque às vezes o Estado, a Amazônia é gigante, a Amazônia brasileira, e às vezes o Estado está distante. Então, às vezes, a gente tem que ocupar esse nicho aí, sabe, de trazer a ciência, de fazer essa ponte junto com as organizações indígenas, as universidades, o governo, e fazer com que a política pública aterrize ali, né, através dessas intervenções aí a muitas mãos, né? Essa foi Renata Pinheiro, diretora do Programa de Povos Indígenas da Conservação Internacional Brasil, uma entidade responsável por esse estudo que acabou de ser publicado, que mapeou 43 comunidades indígenas nos 6 continentes do mundo inteiro e conseguiu concluir algo que a gente já consegue perceber, mas agora os números trazem com exatidão, que é a proteção das culturas indígenas, uma das estratégias mais eficazes para conservar a biodiversidade. Renata, parabéns por esse trabalho e obrigado mais uma vez pelo tempo, viu? Obrigada, Lucas. Boa tarde. Conversa Bem Viver.